Estamos ao vivo, boa noite. Hoje, para nossa entrevista, a presidente da FWE, Phoenix Wrestling, confirmar aqui o nome completo, Phoenix Wrestling Entertainment, já chegou pra gente aqui. Guardando. Boa noite. Boa noite. Me ouve bem? Sim, sim. Essa é a Laura. Só me corrige se eu falar o seu sobrenome errado. Laura Mochotes, Exatamente. lá de Pelotas, né? A, da FWE, a Phoenix Wrestling Entertainment. Eu dou boas-vindas aqui para quem está nos ouvindo nos podcasts, que depois a live fica disponível no Holofote WrestleManiacos, também no YouTube. Fica lá o vídeo inteiro completo da entrevista. Então vamos lá. FWE, luta livre. Primeiro para você, como a luta livre chegou na sua vida, Laura? Então, assim, até pouca gente me conhece, queria agradecer muito o espaço, dar boa noite para todo mundo que está aí, né? É um momento muito novo para mim, porque a luta livre é uma coisa que chegou relativamente há pouco tempo na minha vida, assim. E ela veio de uma maneira muito engraçada, assim. Eu tinha alguns amigos que tinham algum contato, e aí eu tinha uma inserção mínima, assim, no assunto. Eu entendia muito pouco. E aí eu comecei a acompanhar, né? Quando eu namoro com o Robbie Colors, né, da FWE. E aí quando eu conheci ele, eu acabei conhecendo a luta livre já automaticamente, assim. É uma coisa que é tão forte, assim, pra ele, pra galera aqui, que foi muito legal, assim. E aí eu comecei a procurar e queria saber, e aí comecei a acompanhar. E aí os meus primeiros contatos foram direto já com a equipe, não foram com a WWE, não foi com nada, foi direto com a equipe, assim. E a equipe estava se formando. Eu me lembro da primeira, de quando criaram o grupo do WhatsApp, assim, né? Então eu peguei bem o inicinho, né, que eles estavam passando de FGW para FWE. E já era uma treta gigantesca, assim, né? Uma equipe de luta livre é uma coisa absurda, a quantidade de problemas e coisas que as pessoas têm que resolver, né? E eu brinco com os guris que a primeira coisa que eu ouvi foi uma loucura, uma discussão por causa tipo, do nome da equipe, que nem isso estava definido ainda naquela época. E aí tá, fui me envolvendo, né? Aí depois sim comecei a acompanhar a WWE em seguida, né? Bastante. Eu gostei muito, acompanhava até sem o Robert, comecei a ter meu espacinho ali, meu gosto, o que eu queria fazer, o que eu gostava de acompanhar. E aí fui me envolvendo com a equipe cada vez mais, né? Primeiro eu ia em todos os treinos, né? Gostava muito de estar lá, de ver como é que funcionava. E aí depois comecei a trabalhar mesmo dentro da equipe. O pessoal da presidência na época precisava de uma ajuda fora lutadores. A gente não tem muita estrutura. Normalmente quem faz as equipes são as pessoas que lutam nelas, né? Então falta uma estrutura de uma pessoa que não esteja lutando, né? E aí eles foram contando comigo para fazer algumas coisas, né? Filmar, procurar burocracia, coisas de prefeitura, corre de prefeitura, essas coisas que eu trabalho, né, numa repartição pública, então super tranquilo para mim. E aí a gente foi fazendo algumas coisas, e eu digo que o meu maior marco assim, com a FWE foi um evento que a gente fez em Pelotas, que a gente colocou, eu não tenho certeza da quantidade de pessoas, mas foi um absurdo, assim, para um evento de luta livre, naquela época nem eu tinha noção de como é difícil tu encher um evento, né, de luta livre no Brasil. E a gente colocou, acho que os guris podem me corrigir nos comentários, eu acho que foi cerca de 200 pessoas lá, e foi muito legal, tipo, a gente trabalhou muito para aquele evento, eu trabalhei muito para aquele evento acontecer, e foi uma sensação de realização muito grande, assim. E, enfim, quando chegou no fim do ano, a FWE acabou passando por uma reformulação, né? A gente teve algumas questões que a gente discordava da antiga presidência, né? A gente fez algumas reuniões, teve alguns problemas, e aí a equipe quase acabou. Chegou muito perto de acabar, e ela era bem jovem, né? E aí a gente decidiu que não ia deixar isso acontecer. E aí que entrou a questão de, bom, quem é que vai ficar à frente disso, né? Será que é melhor que seja alguém que não seja um lutador e tal? E acabou que entrou o meu nome. Nesse rolê era eu e o Taz, que estavam na presidência de início.
né? Então tudo meio que se mistura pra mim, porque o início da luta livre já é pra mim o início da FWA. Então a minha história com a luta livre já é uma história muito, muito junto, assim, com a FWA. E aí, claro, durante esse ano eu fui acompanhando muitas coisas, né? Agora há quase 2 anos que eu tô nessa função. E tá sendo, tipo, muito, muito, muito legal pra mim. Uma coisa muito nova e muito legal. Eu vou dar boa noite aqui para quem está nos comentários, dizer que pode mandar perguntas, quem tiver. César Bononi me deu oi aqui. João Aranha hoje acompanhando, não pôde, nosso entrevistador oficial não pôde estar aqui hoje. E conforme vocês forem perguntando, a gente vai perguntando para a nossa convidada também. Então, como é que foi você se tornar a presidente, né? Você conheceu o Robbie Collar, que é lutador no Rio Grande do Sul há algum tempo já, e depois, na criação da FWA, foi se tornar a presidente da equipe. Como foi esse processo? Então, a gente teve, né, esse ano, o primeiro ano da equipe todo corrido, né, com vários eventos e tal, e eu estava bem envolvida. E aí, quando a gente fez a reconstituição da equipe, assim, para bem dizer dessa forma, né, se discutiu muito a necessidade de ter alguém que estivesse numa questão mais administrativa e que pudesse falar pela equipe com uma certa tranquilidade. E aí a gente trouxe tanto o Taz, né, o Fabrício Canês, que é um lutador antigo, super, né, super reconhecido, e eu, porque eu já estava nessa função com muita veemência, assim. E aí os guris falaram, né, o que eu me lembro foi o Rod Júnior que deu a sugestão. Um abraço pro Rod Júnior. E foi uma coisa unânime, assim, todo mundo concordou que deveria ser eu, até porque a gente precisava de alguém que fosse uma voz que não necessariamente fosse colocar um lutador em evidência, entende? Uma pessoa ou uma história, né? Uma storyline, uma coisa assim. A gente precisava de alguém que fosse ser mais neutro. E graças, assim, nossa, os guris a gente criou uma confiança muito grande, né? Então, a partir desse momento, assim, depois o Taz acabou tendo que se afastar e aí eu assumi as duas funções, né? Tanto de estar nessa função mais administrativa quanto de estar sendo a voz da FWE. E aí, enfim, se deu tranquilo, assim. De início, a gente teve várias questões para resolver, né? De reformulação de uma equipe não é uma coisa nem um pouco fácil, né? Tem conflito, tem várias coisas. Mas a gente teve um ponto, assim, muito nevrálgico, que foi em janeiro desse ano, em que as coisas meio que conseguiram se resolver, a gente conseguiu definir o que a gente queria mesmo, né? E como é que a gente ia trabalhar pelo futuro da FWE. E conseguiu, nossa, criar um sistema que funciona muito bem. Hoje funciona muito bem. A gente tem uma convivência muito tranquila, assim. E o respeito que os guris têm por mim, pelo trabalho que a gente faz junto, sabe? Toda essa questão é muito massa. Como foi a criação da FWE? Ela não existia até ano passado, foi criada no ano passado, 2019, e era a FGW, né? Parte da equipe era da FGW. E por que criaram uma nova? Por que não continuaram com uma FGW? Como foi esse processo? Então, esse processo é um processo que eu não participei, né, diretamente, eu até peguei o finalzinho dele, mas, assim, do que eu pude acompanhar, foram questões em relação a algumas parcerias, em relação a várias coisas que foram acontecendo, né. Teve uma questão com a UGW, que era a antiga União Gaúcha, né, de wrestling, que eles tinham vários eventos juntos, e aí tinha uma certa diretoria, todo um sistema completamente diferente, assim. E aí acabou que parou de dar certo, né? Eu não vou nem entrar muito assim, porque como eu não estava dentro da questão, eu tenho muito respeito pelas pessoas envolvidas, sabe? Para estar dizendo exatamente o que houve, mas eles definiram, né, que tinham que chegar num novo momento, criar uma equipe mais independente, e aí iniciaram esse processo de criar a FWE. A Fênix. Fênix é o símbolo da equipe, né? Tem na logo marca ali e no nome, por que a Fênix? Por causa dessa questão de renascimento mesmo, assim, de essa força que vem de se reinventar, de verdade. Ela tem... a gente tem uma característica muito forte de sair bem nas adversidades. A gente pode ter crises grandes, como qualquer equipe tem, pode, né, como aconteceu com a FGW, ter acabado,
mas a gente consegue ter uma capacidade de se reerguer muito forte. E cada vez mais forte, assim, eu tenho a ousadia de dizer, tipo, a galera tem uma pegada bem nessa linha, assim. É, a representação feminina dentro da luta livre é muito importante, cada vez mais mulheres, não só lutadoras, mas no comando como você, é muito importante. O que você acha disso? E desse processo todo de... A gente estava, eu e o Aranha, para pegar convidados, né, convidar as pessoas para as lives, e a gente via que a maioria era homem, porque esse é o cenário atual. Mas a gente encontrou você e pensou, nossa, que legal ter mais uma mulher aqui na nossa como convidada. Como é que você vê esse processo feminino, processo, perguntando, essa representação feminina dentro da luta livre brasileira? Então, eu acabo entrando muito numa questão muito minha, assim, porque eu tenho, até na descrição do meu Instagram, tá, militante desde 1992, né? Eu tenho uma militância muito forte nessa questão das mulheres, né? Eu trabalho com política, eu tenho uma vivência toda nesse sentido, né, anterior à minha vivência com a luta livre. E para mim é um ambiente que de início foi bem chocante, assim, vou ser bem honesta, sabe? Tem uma representatividade e um público, né, masculino muito grande, muito preponderante. E que tem algumas discussões que nem entram aqui direito ainda, sabe? Que a gente já tem até que pisar com cuidado para falar de algumas coisas, porque a galera realmente não está acostumada a discutir algumas coisas que em outros espaços já está muito avançado, sabe? Uhum. E eu acho que é uma questão de ambiente mesmo, de vivência das pessoas, não tô nem culpando ninguém, assim, sendo bem sincera. E a luta livre feminina, assim, a minha primeira vivência de luta livre feminina, de lutadoras, daí foi com a WWE, não foi com as gurias daqui do Brasil, né? Eu comecei a acompanhar as mulheres da WWE, e aí eu lembro que eu brincava, né? Eu gostava muito de saber como é que tinha se construído isso, né? Das mulheres lutarem e tal, porque esse histórico de que as mulheres eram mais usadas para atrair público de uma forma mais sexual, bem dizer assim, ele já me chamava atenção, né? E aí eu gostava muito de analisar como é que as coisas se davam dentro dos programas, qual era a linguagem que os narradores usavam para falar das mulheres, qual era, né, a exigência visual que se tem de uma lutadora, né, o que ela tem que cumprir. E aí eu fui atrás também da luta livre feminina brasileira, né? E uma coisa que me surpreendeu muito, não surpreendeu no sentido de que eu achava que as gurias não eram capazes, eu acho que elas são muito. Mas de como tem essa questão internacional tão certinha, assim, tão dentro de uma caixinha, né? De como tem uma variedade de lutadoras, de gimmicks, de história, sabe? Um background de lutadora tão rico, sabe? Eu dei uma acompanhada boa nas gurias e eu até fiz uma maratona esses dias para poder pegar um apanhado geral, assim, delas. E elas... assim, eu tenho já contato com várias, né? A gente tem um contato até bom. E eu me sinto até numa obrigação de falar desse assunto por eu estar numa outra posição, né? Porque a luta livre feminina, ela parte do princípio de lutadoras que buscam espaço dentro das suas equipes, né? E equipes que têm que estar dispostas a dar esse espaço e também uma dinâmica de público que tem que aceitar também e tudo mais. E aí eu tô numa posição de muita vantagem, não de... Eu tô numa desvantagem, eu não luto, eu não participo, eu sou nova no meio, mas eu tô numa posição de vantagem de estar na presidência de uma equipe. Então é um outro lugar de fala, é um outro espaço, assim, pra falar. E é uma coisa que eu tomei pra mim, assim, quanto mais eu puder falar e puder reivindicar o espaço das mulheres na luta livre, eu vou, né? Porque apesar de ter coisas que a gente acha tranquilo, né, de ambiente, de entender o público e tudo mais, tem coisas que não são aceitáveis, tem coisas que tem que mudar. E então, se ninguém falar que tem que mudar, não vai mudar, né? Aí eu tento pegar esse espaço, assim. A FWE, por exemplo, não tem lutadora mulher. E não tem lutadora mulher por uma política de presidência que existiu antes dessa atual presidência. Né? Isso é muito grave. Para mim é muito grave que não se busque uma inserção no ambiente das lutadoras femininas, porque é um desperdício, sabe? A luta livre, ela é um dos esportes mais democráticos que existe. Né? Tu tem pessoas de todas
de todos os grupos, sabe? De toda, qualquer forma, assim, vamos dizer, mulheres, homens, LGBTs, todo mundo. E era um espaço que deveria ser muito mais aberto. E tem muita tranquilidade de ser. Né? É um espaço criativo, de entretenimento. E aí a gente desperdiça esse espaço muitas vezes, né? E não dá essas oportunidades. Por várias questões, várias. Né? E aí, mas as gurias eu acho elas muito, uma qualidade enorme, sabe? Talvez até por esse esforço de estar ali, se provar, sabe? De precisar ter um trabalho forte. As gurias têm uma baita, um potencial absurdo, sabe? Técnica, interpretação. Eu sou um pouco fã da Domina, assim, mas eu tive meu primeiro contato foi com a Valet, né? A Ajuda, a EWF. A força dela, sabe? O posicionamento que ela tem é uma coisa que para mim foi muito bonito, muito legal de se ver. E então para mim é um potencial gigantesco que por enquanto continua sendo desperdiçado e que eu acho que deveria ter mais valorização. Até o Robbie Collars, ele comentou que o maior erro da FWE, antiga presidência, foi não aceitar mulheres em treinos. Tinha uma desculpa, né? Tinha uma desculpa, né? De que medo de que os guris fizessem alguma piada, ou que as gurias se sentissem constrangidas porque era muito homem, ou porque, enfim. Mas na verdade, se tu não abre esse espaço, tu nunca muda o espaço. Daí o que tu vai fazer, né? E só de ter uma mulher na presidência, isso mudou de uma forma absurda. Então, pô. A estrutura hoje da FWA, a gente sabe que no Brasil a luta livre ela não tem pouco investimento, né? Infelizmente, várias equipes demoram para ter pelo menos um ringue para lutar, para apresentar seus shows. E como é que é a estrutura da FWA hoje? A FWA hoje ela conta praticamente assim com boa vontade, lutadores, né? A gente estava com um local de treino que agora está em suspenso, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com essa questão, porque a gente está, né, com essa função da pandemia, tudo parou. E até as questões com outras equipes e tal. Algumas brigas que a gente comprou também, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o nosso local de treino. É um local de treino muito bom, né? Que era o TOL. Inclusive, agradecer a todo o apoio do TOL, que é uma escola de circo, teatro, dança, enfim, de muita qualidade, assim, do Brasil, que é uma referência, né, nacional, e eles têm uma estrutura absurda, eles têm de tudo lá. Né? E aí a gente, com a perda da antiga presidência, também perdeu nosso ringue. E aí a gente depende muito de contato, né, para alugar ringue, para fazer toda essa função. Mas em número a gente até que tá com uma equipe ok, assim, eu não me lembro quantos nós somos, mas os guris são muito dedicados, assim, a gente conseguiu fazer ela crescer em número bastante durante o ano passado e até o início desse ano, né, mesmo com todas as problemáticas, e sim, tem muita qualidade também nos nossos lutadores, né, então, mas a questão da estrutura realmente é um problema, e eu acho que é um problema para todo mundo, né, que faz luta livre nacional. Falta investimento, falta patrocínio, falta espaço na mídia, falta tudo. Assim, não é uma coisa conhecida, não é uma coisa que as pessoas tenham acesso. Né? E não interessa daí a poder público, etc., e até as estruturas privadas investirem, né, na luta livre. O Rio Grande do Sul é tradicionalmente, nesses últimos anos, pelo menos, um dos estados que mais tem luta livre, né? Tanta gente fazendo, fãs, e mais de uma equipe sempre, a SWU, uma das grandes do Brasil, acabou recentemente, mas sempre está tendo a FWA. Como que é a relação de vocês com as outras? Por exemplo, com a FWA, que é uma das maiores ali, em termos de frequência, né, de shows e tal. E vocês são todos unidos, todos amigos, tem uma rivalidadezinha, como que é? Não, a gente tem assim, a gente tem um diálogo tranquilo, assim, a gente tem uma parceria com quase todas as equipes do Rio Grande do Sul, parceria firmada, né? A gente teve uma quebra agora numa parceria que é com a DFC de Rio Grande,
mas a DFC cancelou temporariamente todas as parcerias dela, tá? Por causa da questão do assédio, né, que rolou, do speaking out e tudo mais. As coisas ficaram bem tensas por aqui, e aí eles acabaram tomando essa decisão deles, completamente legítima. E, assim, a gente tem uma relação muito boa ali com a galera, né, com o Khan, com o pessoal que tá ali na região metropolitana, né, e a gente tem uma parceria firmada com a EWF, uma parceria firmada com a EWF, eles, né, fizemos algumas lives juntos até esse ano durante a pandemia, participamos do mesmo evento em janeiro, né, um dos nossos lutadores até treinou com eles esses tempos, e, enfim, teve uma certa estremecida, eu admito, por causa da questão também das questões do speaking out, assim. O nosso posicionamento, ele nos prejudicou em determinado aspecto, tá? O Robert tá falando com o over também, sim. A gente tem a gente foi bastante prejudicado no sentido de que a gente resolveu ter um posicionamento forte, tá? Porque eu acho que é a obrigação de uma equipe que tem uma mulher na presidência se posicionar, mesmo que a gente tenha esperado, enfim, uma resposta, tenha esperado várias explicações para poder se posicionar. A gente fez isso de forma segura, na minha opinião, assim, né? Mas a gente tinha essa obrigação, pela defesa das mulheres na luta livre, por essa defesa que a gente tem que ter. E acaba que algumas das nossas relações ficam prejudicadas por causa disso, né? Algumas pessoas concordaram, outras discordaram, e a gente tem que lidar com isso, né? Então, assim, temos parcerias, elas estão firmadas, até alguém dizer que não, nós estamos com as parcerias firmadas, acho que isso está tranquilo, né? Muita gente é muito amiga, se dá super bem, eu amo Fábula, a gente tem toda uma relação, mas teve alguns estremecimentos, sim. Como é que você vê tem a Over, tem a DFC que você falou, EWF, vocês ali, toda uma região não tão distante uma da outra, né? Como é que você vê esses várias em um só estado? Você não acha que deveria ter uma só, se juntar, fazer uma maior, com mais visibilidade, ou cada um vai no seu mesmo? Como é que você acha dessa... Em São Paulo a gente tem nem tantas, cada vez vai surgindo mais, com certeza, mas tem uma maiorzinha do que a outra e tal. Como é que você vê isso? Eu acho que, assim, a gente tem métodos muito diferentes, sabe? A gente tem organizações muito diferentes, formas de raciocinar o grupo muito diferentes, né? Acaba que a gente está até em estágios de inserção na luta livre diferentes. Então, assim, até houve uma tentativa de fazer uma fusão entre duas equipes aqui do Sul, né, a nossa e a DFC, mas a gente achou por bem não não corresponder a essa tentativa, porque a gente não considera que o nosso sistema é o mesmo deles. A gente não tem como se inserir num sistema que é completamente diferente, né? A gente tem o nosso próprio sistema de treinamento, nosso próprio sistema de escrever as histórias, né? Tem um grupo que está ali já trabalhando nisso, tem uma presidência, tem uma pessoa responsável pela relação com as outras equipes, está tudo organizado dessa forma, e aí as outras equipes não têm o mesmo sistema. Né? Não sou ninguém para criticar o sistema dos outros, mas eu acho que a gente trabalha melhor separado, né, e se unindo em determinados momentos. Eu acho que uma coisa muito boa que aconteceu foi um evento, né, que a própria DFC promoveu em janeiro, que foi o Dana Beach, que tiveram equipes teve gente de todas as equipes do estado, né, e foi muito legal. Um momento que a gente se uniu e depois volta cada um pro seu e continua fazendo o seu trabalho. E é uma coisa que até o Robert falou agora aqui, né, a distância de Pelotas para Porto Alegre, ela parece que não é grande, mas ela é bastante, assim, né? Tem que viajar 3 horas e meia para tu fazer um treino na semana num cenário em que a gente não tem estrutura para pagar, é uma coisa bem, bem complicada, assim. Para ir a Rio Grande no evento, a gente gastou uma grana absurda, assim, né? Porque foi ficar 2 dias lá, né? Dormir embaixo de ringue, porque não tinha condição, sabe? Então, pra gente fazer uma equipe só é uma questão de estrutura que ainda não existe no Rio Grande do Sul. Eu acho que não sei se existe
né? No resto do Brasil, em alguns lugares é possível, mas aqui não, realmente ainda não existe. Eu vou fazer aquela pergunta tradicional que a gente sempre faz para pessoas da luta livre nacional. O que que ela falta para ser mais conhecida, tanto dentro do Brasil mesmo, tanto dentro do estado mesmo, na sua cidade, na sua região que a equipe está, tanto no Brasil, além de dinheiro? Uhum. Assim, eu vou falar uma análise muito minha, tá? Ela não é necessariamente uma análise da equipe, porque é uma análise de uma pessoa que chegou de fora há pouquíssimo tempo, tá? Claro, perto das outras pessoas que estão aí desde os 5 anos vendo luta livre. Eu acho, assim, que falta um pouco de compreender outros públicos, entende? Não outros públicos de outros esportes ou outros setores de entretenimento, mas de compreender mais do que tentar parar de agradar tanto esse público que a gente já tem, que é um nicho muito específico e exigente, que a gente sabe como é que é, e tentar buscar abrir mais os nossos horizontes, sabe? Até nessa questão, eu falo da questão das mulheres mesmo. O público é majoritariamente masculino, mas se a gente for pensar muito das histórias, e não todas, não estou falando isso de maneira nenhuma, inclusive respeito máximo pelas gurias que estão aí fazendo o trabalho delas, mas favorecem muito as questões que vão agradar um público masculino, né? Por que tudo dentro dessa lógica? E aí a gente se preocupa muito em não perder o que a gente tem, e a gente não se né, enfim, acaba não indo muito para fora, assim. Isso é uma coisa que eu enxerguei, e eu posso estar completamente errado, né? Claro que as questões de estrutura falam muito, as questões de que a gente não tem investimento e não tem espaço, né? As pessoas não dão oportunidade para a luta livre se apresentar, né, em muitos lugares. Ela existe, né? Para a gente conseguir um espaço para fazer um evento já é uma dificuldade enorme. Quem nos dá o espaço já é um ambiente, já é esse ambiente, já é o evento de anime, já são coisas, já são espaços que estão com o nosso público ali. Então, falta para mim, falta um pouco dessa. Mas isso é uma análise minha muito, muito verde ainda, assim. Uhum. Né? Não conseguiria dizer exatamente o que é, mas eu consigo ver, assim, uma dificuldade de contemplar melhor e de se comunicar melhor com o que as pessoas já estão vivendo e falando no resto, no externo, sabe, das suas vidas, fora da luta livre, né? De fazer esses ambientes conversarem mais, porque parece que é uma coisa completamente separada da outra. O Robert falou aqui, eu voltei um pouco nos comentários, dizendo de você, ela foi a verdadeira união e ela que fez o pessoal ficar mais unido. Um pouco em cima do que a Phil fez, que é algo do escândalozinho lá, escândalozinho não, não sei se dá para chamar de escândalo, mas enfim, o que aconteceu lá talvez não esteja muito uma união do comandante, do resto, uma união que eu digo de se falar, conversarem mais entre eles o que está acontecendo, o que não está, o que eles mesmos querem, qual que é a importância de quem trabalha ali nos treinos, dos lutadores, né, de uma união. Eu acho que, assim, a primeira coisa é que, para mim, o espaço para o diálogo, ele é imprescindível, assim, não tem como a gente ter conhecimento e conseguir gerenciar qualquer espaço de qualquer grupo, de qualquer coisa, sem ter diálogo. Essa ideia de que existe um comandante e comandados, para mim, ela não consegue fechar. Eu até tive um pouco de dificuldade com isso no início, porque excesso, que a gente brinca que excesso de democracia dá problema, né, em equipe de luta livre, assim, a galera fica dando uma competida, assim. Então, a gente tem uma certa ordem ali de, bom, temos respeito nesse ponto aqui. Essa aqui é a nossa presidência, a gente vai ter um determinado respeito em relação a isso. Esses são os caras que vão escrever a história, a gente vai ter um respeito em relação a isso. Né? Mas a gente sempre vai poder falar, né? E sempre vai poder conversar sobre tudo. Quando rolou essa questão do Speaking Out BR, né? A gente me surpreendeu muito o fato de que não fui eu que levei para o nosso grupo essa questão. Né? Eu fiquei sabendo disso pelo nosso grupo. E o posicionamento da equipe, eu até dei uma segurada nele, né? Porque na verdade a galera já estava querendo, não, vamos lá, vamos publicar, vamos falar, não sei o quê. E eu disse, não, segura aí, né? E aí o pessoal concordou, não, beleza. Mas essa questão de que
de eu estar em todos os treinos, né? Eu só treinei uma vez. E depois descobri que estava grávida durante o treino. Então, né, naquele treino eu já estava grávida e não sabia. E aí depois eu fiquei completamente impossibilitada de continuar. Mas eu tô em todos os treinos, né? Eu tô em todas as conversas. As reuniões que a gente fez antes da outra, né, presidência se retirar e depois dessa presidência se retirar, elas são todas coletivas. A gente não tem muito costume de ter uma coisa paralela. Se a gente tem uma coisa para falar, a gente fala e a gente resolve. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante, sabe? A gente tem que estar bem conversado. Porque a gente vai se relacionar com outras equipes, a gente vai se relacionar com páginas, a gente vai se relacionar, enfim, com diversas coisas e a gente tem que estar bem alinhado. Né? E ter uma definição de que, olha aqui, nós decidimos isso aqui juntos, então nós todos vamos levar isso aqui adiante. Nós todos vamos nos esforçar para que isso aqui aconteça. Isso aqui é nosso, não é meu, não é teu, eu não sou tua chefe, eu não estou te pagando, eu não estou te dando um salário, eu sou uma pessoa que está aqui para te ajudar a crescer. Tu quer ser lutador, vamos lá, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que mais faz a FWE ter potencial de crescer, assim. Porque essa ideia hierárquica, para mim, digo com tranquilidade, assim, me incomoda bastante. Né? Essa ideia de que, bom, o cara mandou eu ficar quieta ali em tal lugar, ou o cara ali definiu que a luta vai ser assim, que eu vou perder, que eu vou ganhar, que eu não... Enfim, isso para mim me incomoda bastante. Né? Por mais que eu respeite muito o trabalho que as pessoas façam e que eu entenda que não é fácil. Não é fácil mesmo tu manter uma equipe grande, por exemplo, assim. Né? A gente tem uma equipe pequena, a gente também não pode... A gente está numa posição confortável de falar. E tem que saber disso, né? Eu estou numa posição muito confortável. Mas eu acho que influencia, sim. Influenciou ali. Né? Ele não ter o conhecimento do que estava acontecendo influenciou muito. Né? E acho que as coisas poderiam ter sido conduzidas de uma forma completamente diferente para o bem deles, né? Da equipe. Mas, enfim, não estava lá, não sou eles. Né? O que eu posso dizer é que só aquele posicionamento bem claro, assim. É uma questão de assédio sempre vai ser um problema muito sério que tem que ser tratado como um crime, porque é um crime, e que a nossa equipe sempre vai se posicionar contra, entende? Sempre vai se posicionar do lado de quem vai falar contra o assédio. E isso é uma coisa que pra gente é imprescindível, muito clara, e garante pra gente que exista um pouco de garantia de que isso vai diminuir. Sabe? Pode que aconteça de novo, mas eu acho que hoje em dia as pessoas vão tomar muito mais cuidado e que se a FWE entrou de alguma forma, né, conseguiu de alguma forma mudar isso para melhor, esse cuidado para melhor, acho que é uma coisa muito positiva. Então a gente ganha muito com isso, a luta livre como um todo ganha muito com isso. Como a FWE tem um método de shows a cada um mês, a cada 2 meses, em tal lugar, vai em anime, tem um método de eventos ainda, ou ela está bem ainda no começo disso? Vocês procuram ter no futuro? Como que é essa questão de fazer eventos? Não, a gente teve assim, a gente teve até uma série de eventos mais ou menos... Oi, Domina. A gente teve uma série de eventos, né, que aconteceram ano passado, que era realmente uma série, foi um novo jogo, eram em capítulos, assim, né? A gente tinha uma história que ia, né, se envolvia entre a internet e os eventos e a gente ia fazendo conforme dava. Mas dependia muito de ter lugar para fazer, realmente, assim. A gente até conseguiu determinar um espaço que era tranquilo de conseguir, que era um espaço público da cidade, que não tem muito evento lá, mas é um lugar que lota bastante. E aí a gente conseguiu ter até uma perspectiva de manter uma certa regularidade. Mas como depende muito de transporte, de grana e tudo mais, a gente não conseguia manter um por mês. Né? Não tem um espaço para isso. A gente tinha que conseguir com a prefeitura tu precisa de uma certa antecedência, né? Tem que transportar ringue, agora a gente tem que alugar ringue. Né? Então, desde que a FWE se refez, assim, a gente conseguiu participar de um evento em janeiro, né? A gente estava planejando um evento, se eu não me engano, para abril ou para março, eu não tenho certeza, que seria nesse espaço já, né, da prefeitura. E aí acabou que a gente não conseguiu dar andamento, até por causa da questão da pandemia também, né? E aí, infelizmente, a gente perdeu totalmente o rumo, assim, de eventos, né? Tá bem difícil mesmo, né? A questão da pandemia. Uma coisa que a gente começou a investir mais foi nas lives, né? Começou a tentar criar uma regularidade de live.
Qual que é a importância de você sair um pouco dos eventos no YouTube, no seu Facebook e criar coisas além, né? Lives, podcast, com entrevistas com os lutadores, sei lá, criar um site, né? Movimentar as redes sociais. Quanto é isso importante? Esse até é o meu trabalho, né? Eu trabalho com isso, eu coordeno comunicação, né? Equipe de comunicação. E para mim, assim, a equipe que conseguisse sair melhor nessa coisa de entender a importância da internet, como é que a gente vai trabalhar ela, né? Mesmo com a frustração de ter um público pequeno, porque, né, olha o tamanho do WrestleManiacos, olha a quantidade de pessoas que estão olhando a live. A gente fica nessa coisa de, pô, tem que lidar com uma frustraçãozinha, né? Tem que trabalhar aquilo ali constantemente. E tu não pode ser imediatista, tem que ter toda uma construção de postagens e tudo mais, e de conhecimento das redes que tu tá usando. Mas eu digo que as equipes que se saírem melhor nisso vão crescer muito durante esse período, porque ainda não dá para fazer evento, né? Na minha opinião, né, em alguns lugares não dá nem para fazer treino. Aqui mesmo a gente está chegando recém no pico da pandemia. Pelotas demorou muito para ter um crescimento e agora a gente está começando a viver a situação que os outros estados viviam antes, né? Então, pra gente é impossível tu ter treino para fazer evento e muito mais para tu tentar produzir um evento que tu não pode ter público, como é que tu vai fazer? Então, assim, essa coisa de construir as lives, construir os vídeos, né, dos lutadores, construir as entrevistas, a gente está gravando podcast, vamos começar a publicar nossos podcasts em breve, né, alguns desafios, algumas coisas, a gente tem que ter criatividade, assim, muita criatividade, e aproveitar esse espaço para tentar se inserir mais nas redes, tentar fazer esse público crescer. Porque quanto mais a gente fizer esse público crescer agora nas redes, a gente consegue atrair eles também para o nosso futuro, né? Para os eventos físicos e públicos e para o YouTube, todas as coisas que a gente já tem. Uhum. Qual que é o futuro? Você tem planos para o futuro, logo que acabar a pandemia, de, sei lá, fazer alguma coisa, um evento em conjunto? Tem algum evento que seja anual, que com certeza em tal data vai ter? O que vocês podem prometer, entre aspas, para o futuro, para quem quer ver luta livre em Pelotas? Então, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, agora, de dizer quando que essa pandemia vai acabar. Normalmente a gente tem uma. O Calor se Convida vai voltar. Normalmente a gente tem uma. A gente sabe que mais ou menos ali por abril a gente teria um evento, né? Mas a gente não sabe se a gente vai ter vacina em abril para prometer para as pessoas que a gente vai ter um evento, né? A gente pode prometer que a gente vai estar avisando ali em cima, assim. A gente precisa muito voltar a treinar. Acho que não tem como fazer evento sem treinar bastante antes. Está todo mundo relativamente parado, né? Mesmo quem treina em casa. A questão do treino de movimentos, né? De moves, de luta mesmo, faz muita falta. A gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento, porque qualquer coisa que aconteça com qualquer lutador, a responsabilidade é toda da equipe, muito minha. Né? Então, uma das exigências que eu tenho assim bom, a gente acerta antes do fim da pandemia o local de treino, deixa ele definir e faz e consegue produzir esse evento. Deu uma travadinha, mas pode continuar. Tinha saído minha tela, fechou. E consegue daí produzir sim eventos de qualidade que as pessoas, porque não adianta produzir qualquer coisa também, né? O público pelotense merece muito mais, né? Merece que a gente dê um evento de qualidade, que a gente não decepcione, porque uma pessoa que vai num evento e acha aquilo inverossímil ou acha aquilo uma bobagem, né? E é uma tendência que as pessoas têm, né? De quando tem um primeiro contato com a luta livre, ela não vai mais, né? E aí a gente perde o público dela, perde os amigos dela, perde, enfim. Então, para a gente o mais importante é ter um planejamento decente, que a gente possa prometer, olha, nós vamos ter, a gente vai cumprir, e que a gente possa treinar bastante, assim, que os guris possam treinar bastante, ampliar a equipe, fazer ela crescer de fato e dar um produto legal para as pessoas. Uhum. Vou encaminhando já para o final da live. Como é que eu encontro a FWE se eu quiser treinar com vocês, quiser virar um lutador, me integrar a sua equipe, claro, depois da pandemia? Como que eu faço para contatar vocês? Passa aonde vocês estão também nas redes sociais, na internet, né, no podcast e tudo.
A gente tem perfil aqui no Instagram, né? Se eu não me engano é fw.lutalivre. A gente tem nossa página no Facebook, que normalmente é por ali que a galera chega, né? Acho até vou pedir para os guris que estão aqui na live colocarem escrito ali pra galera. A nossa página no Facebook. Tem os nossos lutadores, assim, que a gente que recrutam mais, assim, tem o Robert Rocha, que é o Robbie Colors, tem o Matheus, né, Cunha, que é o Matt Storm, né, e podem ser procurados, eu posso ser procurada com muita tranquilidade, meu nome é muito fácil de encontrar na internet, só tem eu, né, e a gente vai por essa questão de rede social. Importante, a gente não treina menor de 18 anos, tá? Nós não temos condições ainda de ter uma estrutura para treinar menores, né? Tem que ter um outro rolê para conseguir fazer isso, né? A gente procura, assim, mulheres que queiram treinar e vão saber que esse ambiente é receptivo, é respeitoso e a gente vai poder fazer, né, com toda a segurança, toda a tranquilidade que uma mulher precisa para conseguir se inserir nesse meio, né? E, enfim, acho que é isso, assim, a galera pode nos procurar no Insta, pode procurar. Nós temos nosso canal também no YouTube, né? Se inscrever lá, dar uma olhada no que a gente já tem de material e se informar, assim. Acho que a FW tem muito para crescer e precisa muito que a galera procure, né? E que a gente possa fazer esse trabalho de uma forma coletiva. Então é isso por hoje. Eu vou só dar uma lembrada aqui no nosso público, para quem está nos assistindo, das próximas lives. Terça-feira que vem, Oliver Tell, da Action Pro Wrestling, estará com a gente. E no 1º de setembro, né, no mês de setembro, será todos com influenciadores, né? Donos de sites, ou membros de canais de luta livre. Irã Santiago abre no dia 1º de setembro aqui com a gente, é sempre às 9 horas, sempre na terça-feira. Muito obrigado, Laura. Sigam a Laura aí, tá aparecendo ali em cima o user dela. Sigam ela, sigam a FWE. Também muito obrigado, Laura. Muito obrigada pela oportunidade, muito legal conversar contigo. Então é isso. Valeu, pessoal. Valeu.